Amém, irmãos, bom dia, amada igreja, os irmãos que nos visitam nessa manhã. Um privilégio poder estar aqui e compartilhar a palavra do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem, por gentileza, a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 18, do versos 9 até o 11. Nós vamos falar nesta manhã, irmãos, uma breve introdução à primeira carta aos Coríntios. Vamos iniciar pela fé o estudo da carta aos Coríntios. E para nós entendermos esta carta, é preciso que a gente vá buscar subsídios lá no livro de Atos. Hoje nós vamos entender como que o apóstolo Paulo pegou aquela sementinha onde estava escrito Coríntios e colocou no solo terreno e adubou e agou e continuou cuidando dessa sementinha, e ela cresceu e deu frutos. Perfeito? Não, de maneira nenhuma, com muitos defeitos, mas glorificando a Deus. Então nós vamos entender a respeito dessa carta, uma carta tão rica e tão importante para os nossos dias. Livro de Atos, capítulo 18, versos 9 até o 11, diz assim: Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Irmãos, aqui nasce, ou melhor, é colocada essa sementinha, plantada essa sementinha de uma grande igreja chamada Igreja dos Coríntios. Então vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedir ao Senhor que nos conceda sabedoria e graça nesta hora, né? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta hora importante que o Senhor nos proporciona, Pai. Obrigado, Deus querido, porque ainda em vaso de barros o Senhor permite, Pai, conter tamanha preciosidade que é a Tua santa e preciosa palavra. Capacita-nos nesta hora, Pai. Conceda-nos sabedoria e graça. E que Teu Espírito Santo mais uma vez se revele em nós, revele a Tua palavra, nos ajude a entendermos o Teu falar. E acima de tudo, Senhor, que nos guarde neste local, Pai. Livra-nos de distração, livra-nos de tudo aquilo que nos impeça de entender o Teu falar nesta manhã. É o que te pedimos com alegria e com gratidão a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu pude ver nesse texto que algo que a gente já ouve há muito tempo é uma realidade para nós, enquanto membros da Igreja Cristã em Campo Grande, que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. E nós vimos aqui como foi que surgiu a igreja de Corinto, como que Paulo então decide plantar uma igreja lá na cidade de Corinto. Olhando para esse texto, nós vimos que há aqui sim uma inspiração divina, que Deus fala com Paulo, né? Para que Paulo realmente plantasse essa igreja lá em Corinto. Ele diz para que Paulo não tema, mas que ele fale, para que ele não se cale. E aí ele diz que ele tem muitas pessoas para ser salvo naquela cidade. Eu tenho muito povo nessa cidade. E ali então Paulo permanece 1 ano e 6 meses falando do Evangelho. Muito bem, irmãos, a gente vê que Paulo, depois que ele teve aquele encontro com Cristo na cidade, na estrada de Damasco, ele não perdeu mais tempo. Paulo chega ao ponto de ele dizer que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas ele fala com realidade. Eu gostaria que a gente pudesse olhar para essa carta amorosa de Paulo aos Coríntios, não como um retrovisor e dizer, olha, senão isso aqui é uma grande verdade, mas que era para aquele povo lá do passado. Não, não é nada disso. Nós precisamos olhar para essa carta, irmãos, com uma lupa bem poderosa nas mãos e uma lanterna voltada para dentro de nós, para que nós possamos verificar a maneira como nós estamos vivendo.
Se nós estamos realmente imitando Paulo, quando Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E aqui nós podemos ver alguns pontos, como por exemplo, desenvolvei a vossa salvação. Está na palavra de Deus, desenvolvei a vossa salvação. Antes, crescei na graça e no conhecimento de Cristo. Também nós encontramos na palavra de Deus, vivei por modo digno do Evangelho. Mas a gente não vê, por exemplo, para a gente permanecer como está. Não, fique como que está tudo certo. Ou que já alcançamos a salvação, já temos um bilhete para entrar no céu e já está tudo certo. Eu posso botar no piloto automático, estou com a minha entrada no céu garantida, e eu vou viver desse jeito e está tudo certo. Irmãos, essa carta ela traça um diagnóstico da igreja de Corinto e ela também mostra claramente como que estão as igrejas contemporâneas, como estão vivendo, como estão as igrejas no Brasil e no mundo. Essa carta ela traça um raio-x muito preciso de como a igreja está vivendo atualmente. E como eu disse, nós precisamos olhar para essa carta como uma lupa muito precisa e também uma lanterna muito clara para que possa realmente mostrar quem é que nós estamos sendo de fato, de verdade. Quando Paulo diz lá em Filipenses 1:21, meu viver é Cristo e o morrer é lucro, ele não estava dizendo da boca para fora, ele estava dizendo com realidade. Aquilo era a vida de Paulo, a respiração de Paulo era Cristo. Desde aquele encontro com Cristo na estrada de Damasco, ele passou então a entender que tinha alguém que poderia mudar qualquer circunstância, por mais difícil que fosse. E Paulo começa a levar as pessoas a Cristo. As pessoas vinham perguntar, ele falava de Cristo. As pessoas queriam uma direção, ele apontava para Cristo. As pessoas estavam perdidas, a bússola é Cristo. As pessoas estavam sem esperança, a esperança é Cristo. E ele começa a entender quem é Cristo, e ele começa a levar essas pessoas a fazerem o mesmo, irem a Cristo, porque aí sim seria uma grande realidade. E Paulo diz então, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Com essa fala ele nos mostra um modelo, qual é a maneira de vivermos como cristãos autênticos e de forma a agradar o Deus a que servimos. De que forma, irmãos? É levando as pessoas a Cristo. Se tem uma esperança, se tem alguma forma de mudar alguém, de alguém ser salvo, de alguém ser transformado, essa pessoa é Jesus Cristo. E nós vemos muitas vezes nossos parentes que não confessam o nome do Senhor Jesus Cristo, e como nós gostaríamos. E às vezes a gente fala, a gente quer que a pessoa acredite naquilo que eu estou falando, mas é uma verdade. Nós vimos aqui hoje o que é a verdade. A verdade está expressa lá em João 14,6, quando Jesus diz, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos aprender, assim como Paulo, irmãos, levar as pessoas a Cristo. É Ele que vai transformar, é Ele que vai aparar as arestas, que vai transformar essa pessoa de glória em glória, até alcançar a estatura da perfeição, até ele realmente ser achado nele, em Cristo, e é o que mais importa. Por isso a importância de nós estudarmos essa carta com muito zelo, com muita atenção. O apóstolo Paulo mostra qual deve ser a nossa preocupação e aonde vale a pena investir nossos esforços, nosso tempo. Vamos entender junto o contexto histórico dessa cidade de Corinto. A cidade é Corinto, a carta é Coríntios, cidadãos, moradores da cidade de Corinto. E lá, como eu disse, foi plantada essa sementinha maravilhosa dessa igreja, chamada Igreja dos Coríntios. Essa igreja, irmãos, foi considerada a igreja mais complicada que o apóstolo Paulo acompanhou, mas também foi a igreja mais amada por esse apóstolo. Então a gente vê que a igreja ela pode sim ter suas dificuldades, porque ela ainda está num processo, ela ainda não está na perfeição, ela ainda não atingiu o estado da perfeição, ela está no processo. A perfeição só quando nós estivermos na glória com o Senhor.
E eu vou trazer agora, antes de nós entrarmos nessa carta, eu vou explicar para os irmãos de que maneira nós vamos estudá-la, né? Mas eu vou mostrar para os irmãos um contexto histórico do que estava acontecendo. O apóstolo Paulo, após convertido ao cristianismo, após aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele passa a falar do Evangelho, passa a falar de Cristo. É Cristo o tempo todo, é Cristo, o que importa é Cristo, é olhar para Cristo, levar as pessoas a Cristo. E isso em alguns pontos, pessoas vão se aproximando, aqueles que Deus realmente já tem um chamado, aqueles que Deus chama, vão se aproximando, outros vão repelindo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, abram lá por gentileza, irmãos. Agora sim nós vamos lá para a carta dos Coríntios. E a gente vê que Paulo passa realmente a exalar o tempo todo a Cristo, falar de Cristo e este crucificado. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 2 diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então a gente vê, irmãos, que o judaísmo ainda era muito forte, o farisaísmo, os conhecedores da lei, pessoas que conheciam muito da lei, elas queriam ficar presas naquilo, porque eles achavam que aquilo era toda a segurança que eles tinham, enquanto que a verdade, a verdadeira esperança de salvação estava diante deles, e eles não conseguiam enxergar. E Paulo falando, Paulo e Silas vão a Bereia, e lá eles pregam o Evangelho, falam de Cristo, da ressurreição, uma nova esperança. Agora nós temos uma viva esperança, está entre nós, Cristo. Ele vive, Ele ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele vive. E os bereanos então, como zelosos que eram da palavra de Deus, começam a procurar entender mais sobre esse Cristo, começam a se converter, e ali o apóstolo Paulo ele obtém êxito, obtém sucesso, e ele continua, ele segue falando do Evangelho, ele não para por ali, ele vai avançando, ele chega em Atenas, irmãos, ele depara com uma cidade completamente devassada pela idolatria. Essa cidade tinha diversos deuses, ali nessa cidade tinha diversas pessoas com as suas filosofias, existia um grande parque, onde os filósofos iam para lá, e chegando lá, irmãos, cada um tinha a sua filosofia, cada um tinha o seu ideal de vida, e falava da sua visão filosófica, e por conta disso, pessoas se encantavam. Nossa, eu gosto mais de fulano, nossa, ele fala de maneira tão linda, ah não, eu já gosto mais do outro. Esses eram os filósofos que encantavam pessoas com palavras vazias. E Paulo em Atenas, ele vê tudo isso, e isso lhe causa grande revolta. Paulo fica revoltado com toda aquela idolatria, as pessoas vivendo em busca de coisas, as pessoas querendo valorizar muito mais a beleza, o ser, o ter do que o ser. Isso tudo indigna o apóstolo Paulo. E aqui já fazendo uma aplicação, irmãos, eu olhando para essa situação, será que a situação de hoje, o afastamento de Deus, tem causado alguma indignação a nós? Será que esse mundo caído, muitas vezes perdendo tempo, correndo atrás das coisas, não tem moldado a nossa maneira de viver? Será que nós já não estamos acostumados, achando que não, todo mundo faz, né? Não tem nada de errado, todo mundo faz, então eu vou fazer também? Mas lá em Romanos, capítulo 12, versos 2, nos traz um importante alerta acerca desse assunto, para que nós não nos amoldemos à forma deste mundo, mas nós possamos ser transformados pela palavra de Deus. É a única maneira de nós, de fato, sermos mudados, sermos moldados de acordo com a vontade de Deus. Muito bem, irmãos, então, os atenienses, por sua vez, ouvindo Paulo falando acerca da ressurreição de Cristo, falando sobre Cristo, e eles ainda presos na lei, presos no judaísmo, achando que aquilo que era a segurança deles, chegam ao ponto de dizer para Paulo: quem é esse tagarela que traz novas doutrinas, ensina novas doutrinas, fala que não tem nada a ver com a gente? E aí então, Paulo é levado diante do tribunal de justiça, e quando Paulo chega lá, diante dos atenienses,
as pessoas começam a inquirir Paulo, e ele olha naquele altar cheio de deuses, e ali ele vê escrito, ao Deus desconhecido, e ele fala, justamente esse a quem servir sem conhecer, é aquele que eu venho lhes revelar, aquele que eu venho lhes falar. E Paulo prega então a respeito de arrependimento, da ressurreição e a fé em Jesus Cristo. Olhando o finalzinho do capítulo 17 ali de Atos, irmãos, uns começam a zombar, outros falam, não, a respeito de ressurreição, essa coisa toda que você está falando, nós vamos ouvir, mas numa outra ocasião, não agora. E talvez, irmãos, eu esteja dentro da igreja, ouvindo pregação após pregação e dizendo, não, domingo que vem talvez, não, mês que vem, o ano que vem. Muitos disseram ali, te ouviremos numa outra ocasião. Mas também houve ali muitos que entenderam o Evangelho e creram em Jesus Cristo. Dentre eles, Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris. Então esses dois fizeram a diferença ali. Chegamos ali no capítulo 18 então de Atos, a gente vê que após uma passagem conturbada por Atenas, Paulo então se dirige a Corinto, a cidade onde ele plantou essa igreja dos coríntios. Corinto, irmãos, era a capital da província da Acaia, uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes, era uma cidade cosmopolita. O que é isso? Era um grande centro comercial que atraía os olhares talvez do mundo inteiro. As pessoas olhavam para aquela cidade e imaginavam, puxa vida, como eu gostaria de estar lá naquele grande centro. Talvez a gente olhando hoje uma cidade muito famosa, que tenha muitas opções de passeios, talvez shopping center e muitas outras coisas. E as pessoas olhavam para essa cidade e via tudo isso nessa cidade. E essa cidade havia sido destruída no ano de 146 a.C. pelo exército romano. E no ano de 44, o imperador Júlio César, então, reconstrói essa cidade de Corinto. E ele, então, após essa reconstrução, ele vai ligar essa cidade a uma colônia romana, ela passa a ser uma colônia romana, e a capital da Acaia, da província da Acaia. Irmãos, essa cidade era uma cidade que tinha muitos problemas, e ela tinha alguns problemas muito mais sérios do que problemas simplesmente social, econômico. Não é nada disso. O problema aqui estava muito além disso. Por isso a importância de nós olharmos para essa carta e trazermos para a nossa realidade, talvez apontarmos para a nossa cidade, que não é muito diferente hoje. Existia ali, irmãos, na Acrópole, o lugar mais alto, o ponto mais destacado da cidade, um templo dedicado à deusa Afrodite, a deusa da beleza, do amor, da fertilidade. E existia ali também um outro templo dedicado ao deus Apolo, que era aquele que cultuava o corpo, era o deus da beleza masculina. Então a gente vê, irmãos, que ali tinha uma forte influência com a questão da idolatria. E essa deusa Afrodite, ela tinha lá, servindo a ela, em torno de 1000 prostitutas cultuais, que ficavam lá adorando essa deusa Afrodite. Existia até uma certa mística com relação à origem dela, quem que é o pai, quem que é a mãe, olha, ela é uma semideusa, é deusa, e as pessoas a cultuavam. E essas 1000 prostitutas cultuais, elas desciam à noite para a cidade, para se relacionarem sexualmente com os homens da cidade e com aquelas pessoas que vinham visitar a cidade de Corinto. Então a gente vê que era uma cidade realmente devassada pela imoralidade sexual. Só um dos problemas. E essa cidade então começa a se mostrar, e Paulo vendo tudo aquilo. Imagina você olhando para uma cidade dessa, vendo tudo isso de problema. Talvez nos nossos dias, irmãos, com a terrível teologia da prosperidade, Paulo olhando para essa igreja fala assim, eu vou voltar lá para Macedônia. Lá os irmãos não tinham nem condição, mas eles eram generosos, eles davam bastante, então eu vou voltar para lá, lá não tinha problema.
Pelo contrário, lá tinha irmãos que queriam dar, eles pediam com muito rogo a oportunidade de participar da assistência aos santos. E aqui a gente vê uma cidade complicada, e Paulo não se intimida diante dessa complicação toda. E tudo indica que a igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo, e essa igreja contava com pessoas oriundas das mais variadas classes sociais daquela cidade. Daí a gente percebe a presença de alguns costumes locais que haviam ressurgido dentro da igreja, e eu vou mostrar para os irmãos daqui um pouco alguns problemas muito graves que estavam acontecendo dentro da igreja, não era fora não, dentro da igreja. Por isso que eu gostaria que os irmãos atentassem para essa questão, para essa explicação histórica do que estava acontecendo ali, para que a gente depois possa olhar para essa igreja e entender muito do que está acontecendo hoje dentro da nossa igreja. Nós ainda sofremos influências do mundo, irmãos. Nós precisamos lutar contra isso. E Paulo continuava lutando. Paulo continuava mostrando através de suas cartas. Mas essa cidade também, ela não tinha só o lado negativo, ela tinha também um lado positivo, que chama a atenção do apóstolo. Havia em Corinto 2 portos muito importantes, um que tinha uma saída para o Mar Jônico e o outro para o Mar Egeu. E esses 2 portos, irmãos, eles proporcionavam uma forma de saída que eles poderiam alcançar a Ásia, a Europa e, enfim, ter contato com o mundo inteiro. Era muito importante esses 2 portos ali. Quem tinha um porto naquela época já era uma pessoa, já era um país muito bem estrategicamente. Com 2 portos, então, era algo fantástico. E tinha mais algumas questões também. O comércio se tornou muito forte. Essa cidade se tornou uma das mais importantes da Grécia. E ali, a cada 2 anos, acontecia os Jogos Istmicos de Corinto, em homenagem a Poseidon. Irmãos, essa concentração esportiva, ela só perdia para as Olimpíadas de Atenas, ou seja, era uma grande concentração de pessoas que vinham participar desses jogos. E aí, então, uma pergunta que eu faço depois dessa explicação: o que teria levado o apóstolo Paulo a plantar uma igreja numa cidade tão complicada? Bom, primeiramente, nós vimos pela palavra de Deus que Paulo foi divinamente instruído. Atos 18, de 9 a 11, né? Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu por 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, primeiramente, Paulo, ele é divinamente instruído por Deus, ele tem uma inspiração divina. Porém, como eu disse, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. E Paulo é responsivo ao chamado cristão. Pregue a palavra. Ei, você está sendo chamado, você é um cristão. Deus já te tirou do lamaçal das trevas, Deus já te deu toda a condição, Deus te deu o Espírito Santo e a palavra. O que está faltando? Nos apegarmos mais à palavra de Deus, irmãos, sermos fortalecidos por ela. O mundo ainda está nos atemorizando. Por quê? Precisamos ser responsivos a esse chamado. Deus chama cada um de nós e diz: vai, pregue a palavra. Insta, quer ser oportuno, quer não, pregue a palavra. Corinto foi uma das principais cidades que Paulo pregou juntamente com Éfeso, porque era estratégica. Era um lugar que Paulo começa a perceber: opa, peraí, essa é uma grande cidade, uma cidade cosmopolita, é um grande comércio, tem contato com muita gente, pessoas do mundo inteiro vêm para cá e depois eles voltam. Opa, peraí, se eu começar a trabalhar a palavra de Deus, e a palavra de Deus entrar nesses corações, imagina aonde que vai chegar esse evangelho. Mas para isso, irmãos, isso precisa estar forte dentro de nós. A palavra de Deus precisa realmente ocupar espaço em nossos corações. As circunstâncias
não pode mais ser determinante da nossa vida, mas sim a palavra de Deus. E não por acaso, após a visão, Paulo desembarca ali para plantar essa igreja, e ali permanece por 1 ano e meio, isso na sua segunda viagem missionária. Era uma cidade portuária, como nós já vimos, né? E ela havia sido destruída 100 anos antes e reconstruída agora pelo imperador Júlio César. Possuía esses 2 portos, como eu disse, né? Era uma cidade privilegiada, com saídas para a Europa e para a Ásia. Muito bem, irmãos. A cidade de Corinto era um dos mais importantes polos comerciais. Vinha pessoas, como eu disse, do mundo inteiro. Elas vinham, passavam uma temporada, depois elas voltavam. E Paulo aqui, então, vislumbra a possibilidade do Evangelho de Cristo espalhar-se como um rastilho de pólvora. Ele vê que aquilo ali, se esse Evangelho encontrar lugar nesses corações, as pessoas vão levar e falar de Cristo para o mundo inteiro. E era isso que ele estava trazendo. Enquanto as pessoas estavam agarradas na lei, Paulo vem e fala de Cristo, dessa liberdade, dessa nova vida, de uma nova esperança, de salvação verdadeira. E Paulo vê isso então como uma grande realidade. E ele passa a evangelizar as pessoas ali, começa a trabalhar o evangelho como ele já vinha fazendo antes. E aí então ele encontra neste lugar, nesta cidade de Corinto, essa grande expectativa. Ele entendeu: o que eu devo fazer? Levar o evangelho a essas pessoas, levar até a mente, da mente ao coração é Cristo, é o Espírito Santo que vai levar o evangelho até o coração dessas pessoas. E ele não se cansa. Assim, a evangelização daquela cidade permitiria que muitos navegantes e mercadores que por ali passavam ouvissem a respeito de Jesus Cristo, que Cristo era o enviado de Deus, que Jesus era o Cristo. E Paulo vive batendo em cima dessa tecla. Ele não tinha descanso, ele não tinha tempo para pensar em outra coisa. E ele vem falando desse Cristo, mostrando para todos aqueles que passavam que ele tinha oportunidade desse Cristo. E deixa um grande exemplo para nós, irmãos. Quantas oportunidades nós temos tido no nosso trabalho, quantas oportunidades, às vezes numa viagem, às vezes num bate-papo, após um futebol, os colegas, vamos sentar aqui para tomar, às vezes, não importa se vai tomar uma cerveja ali, mas é uma oportunidade você falar de Cristo. Mas o cara está bebendo e tal, olha, não posso olhar para a circunstância, eu tenho que levantar a bandeira de Cristo. E talvez, irmãos, as coisas vão dificultar para aqueles que realmente vão falar de Cristo. Nós ainda estamos tendo a oportunidade, vamos aproveitar enquanto nós temos essa liberdade de poder falar de Cristo. Temos ainda essa oportunidade. Então Paulo olhou para aquela cidade reconstruída em formação e ali ele viu a grande oportunidade de ver o Evangelho de Cristo se expandir. E de fato era uma grande oportunidade. Diante desse contexto, irmãos, eu gostaria que os irmãos olhassem agora para essa carta de Coríntios. E nós vamos estudar essa carta, não da maneira capítulo a capítulo, versículo a versículo, né, como a gente costuma fazer. Por indicação do reverendo Hernandes Dias Lopes, nós vamos fazer um estudo dessa carta, problema por problema. E nós vamos ver que essa igreja, irmãos, ela não é muito diferente da nossa igreja hoje. Abram comigo 1 Coríntios, capítulo 1, versos 11. E aqui eu vou mostrar para os irmãos a divisão que nós vamos fazer. Nós vamos estar estudando, assim que Deus permitir, né? Periodicamente. Nós vamos estudar do capítulo 1, do versos 10 até o 4, 21, a divisão e a imaturidade na igreja. Nós vamos estudar esse assunto. Do capítulo 5, verso 1 até o capítulo 7, verso 40, nós vamos entender Paulo falando aqui, lidando com as questões morais. Do capítulo 8 até o 11, lidando com a liberdade e responsabilidade cristã. Capítulo 11 até o 14, lidando com a ordem na adoração pública e principalmente na ceia do Senhor. E no capítulo 16, então, nós vamos ver acerca da coleta e declarações finais. Muito bem, capítulo 1 aí de 1 Coríntios,
no verso 11, tratando aí do primeiro tema aí sobre a imaturidade da igreja, a gente vê que Paulo já entra de sola nesse assunto. Aqui diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contenda entre vós. Aqui a gente vê que Paulo fala assim, tem ouvido da casa de Cloe. Paulo não chega e fala, olha, estão me falando aí que tem contendas, ou me falaram aí, ou alguém falou. Não, estou sabendo. Não. Tenho ouvido da casa de Cloe. Fulano falou, fulano tem um CPF. Todo mundo está falando, não tem um CPF. E Paulo já entra de sola nesse assunto. E nós vamos tratar desse assunto depois, né, com mais minúcias, né, com mais a fundo. E aí o livro, lendo a palavra de Deus de forma sobrenatural, ele fala que existe duas formas de nós lermos a Bíblia, ler a palavra de Deus. E eu achei muito bacana esse exemplo que ele dá. Ele fala assim, uma é nós olharmos para uma densa floresta e passarmos por cima com um avião, sobrevoando toda essa floresta e olhando ela de maneira panorâmica, de cima. E a outra maneira é nós descermos no solo e caminharmos por entre as árvores dessa floresta. Aí nós vamos conhecer as minúcias. Então agora nós vamos fazer esse voo panorâmico e nós vamos estudar um por um desses assuntos, assim que Deus permitir. Depois, irmãos, lidando com as questões morais, capítulo 5, versos 1. Capítulo 5 aí de 1 Coríntios, versículo 1 diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. É assustador. Dentro da igreja. Então, irmãos, nós vamos tratar desses assuntos com minúcias, entendendo que Paulo está mostrando isso aqui, até para que a gente entenda o risco, o perigo que a gente corre. Não, agora eu sou crente, comigo não acontece mais nada. Brinca com Deus, irmãos. A coisa é muito séria. E aqui eu faço uma ressalva também para os irmãos recém-convertidos, aqueles que ainda têm, que ainda se assustam com alguns pecados dos irmãos. Às vezes você está com mais contato com o irmão fora da igreja e você percebe, poxa vida, o irmão falou um negócio aí que me assustou. O irmão fez tal coisa que me espantou. Então quero dizer para você que dentro da igreja acontece pecado. E aqui acontece um pecado realmente assustador. Por isso que eu fiz questão de mostrar antes, irmãos, esse contexto histórico. Vocês viram tudo que tinha nessa cidade. E essas pessoas aqui, elas não caíram de outro planeta, não, são as pessoas dali. Então o seu irmão, a sua irmã aqui, ele ainda está lutando contra aqueles pecados que o seguravam lá fora. Aqueles pecados que o nosso irmão muitas vezes tinha. Às vezes ele tinha um hábito de beber, às vezes ele tinha um hábito de fazer coisas aí que não agradam a Deus, e ele está lutando contra tudo isso, e às vezes o irmão dá uma tropeçada aí, e ele escorrega e cai, e ele peca, e ao invés de você ir lá e exortar em amor e trazer o irmão de volta, você sai falando para o outro, rapaz, fulano aí, anda caindo bêbado aí. Não faz isso não. Se você puder ir lá ajudar, ajuda. Se não, não tenta empurrar ele mais para frente não, que vai ser pior para você também. Então vocês veem, irmãos, que o pecado ele não está só lá fora, não, dentro da igreja. E nós vamos lidar depois com isso aí, nós vamos poder tratar desses assuntos ponto a ponto. Capítulo 8, versículo 1. Nós vamos lidar aqui agora com a liberdade e a responsabilidade cristã. No que se refere a coisa sacrificada a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Irmãos, aqui está lidando com a questão de, muitas das vezes, por uma questão de fraqueza do meu irmão, eu entender que ele ainda está caminhando com dificuldade. Eu poder olhar para o irmão e saber que ele está com essa dificuldade não porque ele quer, mas é porque ele não está tendo a mesma visão que você. Deus tem te dado o privilégio de você ter uma visão
um pouco mais privilegiada, valorize, agradeça ao Senhor e ajude o seu irmão que está tendo dificuldade para enxergar. Nós somos muito prontos a apontar o dedo quando a gente vê um defeito, e às vezes nós temos tanta dificuldade em estender a mão para ajudar a sair de dentro de um lamaçal. Como que essa carta ela retrata bem, irmãos, a realidade, a necessidade de nós aprendermos com o apóstolo Paulo, sermos imitadores de Paulo naquilo que ele imita a Cristo. Capítulo 14, versos 28 e 29. Acho que não é esse o texto, irmãos. Capítulo 11 mesmo aí. Capítulo 11, versos 28 e 29, falando da ceia do Senhor. Capítulo 11, versos 28 e 29 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós praticamos hoje a ceia do Senhor. Eu espero que no dia de compartilhar acerca desse assunto, possa ser um dia de nós participarmos da ceia do Senhor. O que esse texto aqui está dizendo para nós, irmãos? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Bom, é examinar a si mesmo, não é examinar o outro não. Olha, eu quero ver como que o Rodrigo está, porque eu quero ver se ele vai participar da ceia. Não, eu vi o Juliano esse dia fez um negócio, quero ver se ele vai ter coragem. Não é isso não. Sempre ele, né? Então, irmãos, não é isso não, é olhar para mim mesmo, examinar a si mesmo, tá? É isso que a palavra nos ensina aqui. E com relação ao versículo 29, ele fala: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que Paulo está querendo dizer aqui? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo. O que seria esse corpo? Seria você entender, irmão, que você foi batizado para dentro de um corpo. Que corpo é esse? Mas quando eu fui batizado eu nem sabia, né? Não. Pois é, então você está sem discernir. Quando você foi batizado para dentro de um corpo, para dentro do corpo de Cristo, como nós vimos hoje. Então isso é importante você discernir, que você foi batizado para dentro de um corpo de Cristo. E por conta, irmão, de não discernir, tem muitos que estão padecendo aí. Versículo 30, diz: eis a razão porque há entre vós muito fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então por que tem muitos irmãos que estão fraquinhos, estão tropeçando, porque ainda não entenderam, irmãos, que eles foram batizados para dentro do corpo de Cristo. E no corpo de Cristo agora, cada um tem uma função. Eu não posso deixar que, agora só o meu pé esquerdo que vai andar, porque eu vou descansar um pouco. Eu já fiz bastante, agora eu vou parar um pouco. Imagine se for andar só com o pé esquerdo, vai ficar mais difícil. Mas se houver um equilíbrio dos dois pés, aí sim a coisa vai. E no último capítulo 16 aí, da carta, uma recomendação do apóstolo Paulo, acerca das coletas, para assistência. Ele diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Então ele deixa um modelo. Irmãos, não seja você de querer, de cima da hora, você querer se preparar, você querer juntar para poder oferecer a coleta. Não, já vai fazendo antes, vai se organizando antes, para que você não seja pego de surpresa quando houver necessidade de você poder ajudar. E os bens que Deus tem dado a nós, não é simplesmente para nós esbanjarmos só com os nossos prazeres, não, é para nós muitas vezes assistir aqueles que estão pregando o Evangelho, aqueles que estão passando por necessidade dentro da nossa comunidade mesmo. Então, irmãos, uma conclusão, depois de tudo isso que a gente viu, eu gostaria de concluir, já caminhando para o fim. A gente vê que Paulo, em tudo que ele fazia, ele dependia de Deus. Em suas missões, em suas viagens, em tudo, Paulo buscava a direção de Deus.
Basta a gente ver aqui que Deus falou com ele nessa situação e ele estava sensível para ouvir a voz do Senhor. E quantas vezes o Senhor tem colocado oportunidade, por não estarmos sensíveis ao falar do Senhor, nós perdemos essa oportunidade. É uma questão de considerarmos, irmãos, de estarmos realmente buscando uma intimidade com Deus, estudando a palavra de Deus, conhecendo de verdade esse Deus que nós servimos e também estarmos com os nossos ouvidos bem sensíveis para ouvir o falar do Senhor. A sua dedicação ao Evangelho de Cristo não dependia de condições ou circunstâncias. Paulo não estava nem aí com a circunstância. Ele foi levado diante do juizado, inquiriram ele, afrontaram ele, chegaram ao ponto de açoitá-lo, bateram, prenderam, e ele estava dentro da cadeia, de que maneira? Reclamando: ó Senhor, só comigo que acontece, só eu que sou preso? Não, ele e Silas estavam cantando dentro da cadeia, preso. Paulo não se abatia com as circunstâncias exteriores. Irmão, se vier perseguição, graças a Deus, porque isso vai tirar o nosso coração dessas coisas, e nós vamos desejar voltar para a nossa casa de verdade, porque com tantas coisas aqui, a gente acaba esquecendo que nós temos a nossa casa. Parece que aqui que é o nosso lugar. Não, agora eu vou fincar a raiz aqui é bom demais, eu não quero ir embora mais. E Paulo chega a dizer que eu queria ir embora, o que é incomparavelmente melhor, mas eu preciso ficar aqui pregando, falando do Evangelho, falando de Cristo. E Paulo, ele não era um desocupado. Paulo tinha uma profissão, ele era um fabricador de tendas, né? Fabricante de tendas. Paulo construía tendas. E aqui a gente vê que não há desculpa, irmãos. Ah, não, mas é que eu trabalho, né? Então não dá para eu falar de Cristo, né? Eu tenho que trabalhar. Ou eu trabalho ou eu falo de Cristo. Não. Paulo, ele trabalhava, ele era um fabricante de tendas, ele tinha sua ocupação para poder se manter. Mas todo sábado ele estava lá, na sinagoga dos judeus, falando de Cristo. Cristo. A centralidade das pregações de Paulo é Cristo. Ao ponto dele chegar a dizer: o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando nós chegamos a esse ponto de entender essa realidade, de que nós precisamos realmente ter a nossa vida atrelada, presa, unida a Cristo, nós vamos entender que nós morrermos, irmão, vai ser lucro para nós. Nós vamos estar com o nosso Senhor eternamente. Isso é o que mais importa. Paulo não perdia tempo, ele não desperdiçava tempo. Se a pessoa não está interessada, não, mas eu vou insistir, eu vou ficar ali. Não precisa disso. Abra lá, Atos capítulo 18, de 5 a 6. Atos capítulo 18, versos 5 até o 6. Diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. O Cristo é Jesus, e Paulo falava a respeito disso. Versículo 6: opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Ou seja, ele estava pregando entre aqueles que se diziam aqueles religiosos, aqueles que conheciam a Deus, aqueles que eram os seguidores de Deus. E ele prega para essas pessoas, e essas pessoas começam a blasfemar e começam então a se opor a Paulo. O que Paulo faz? Esse era um costume aqui, sacudindo as vestes, quer dizer, ele lavou as mãos. O sangue de vocês agora é responsabilidade de vocês. Eu vou para aqueles que querem realmente ouvir a palavra de Deus, aqueles que vão se interessar. E só uma ressalva aqui no versículo 5, irmãos, quando ele fala que Silas e Timóteo desceram da Macedônia. Aqui, quando fala da igreja da Macedônia, é impossível nós não lembrarmos, né? Qual que é a característica principal da igreja da Macedônia? É a generosidade. E essa igreja, então, quando Silas e Timóteo chegam, Paulo se entregou totalmente à palavra. O que a gente entende aqui? Que eles trouxeram recursos financeiros lá da igreja da Macedônia. Isso aqui nos ensina, irmãos, como nós precisamos entender que nós precisamos colocar também o nosso coração e as nossas finanças disponíveis para o reino de Deus. Concluído então, irmãos, façamos algumas aplicações.
como tem sido o meu comprometimento com o Evangelho de Cristo. Eu tenho buscado de Deus sabedoria, como fazia o apóstolo Paulo, e falado de Cristo às pessoas? Ou eu ando muito ocupado com as coisas desse mundo? Puxa vida, eu tenho que trocar de carro, irmãos, não está dando tempo, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais coisas, não está dando tempo. Bem que eu queria falar, mas numa outra oportunidade. Será que a nossa cidade é diferente de Corinto? Acho que não, irmãos. Lá tinha pessoas, lá tinha problemas, por quê? Porque tinha pessoas. Então hoje tem problemas, por quê? Porque tem pessoas, e a nossa cidade tem. E às vezes tem pessoas que falam assim, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu não tenho nenhum amigo ímpio, eu só conheço cristãos. Tudo bem, mas e você vai pregar para quem? Você vai discipular quem? Então não seria uma questão, não, eu vou me envolver constantemente com o ímpio. Não, não é isso. Mas eu preciso também ter amizade com pessoas que não conhecem o Evangelho, para que eu possa falar de Cristo para essa pessoa. Então a cidade não é diferente, irmãos. Ou ainda, será que todas as pessoas da cidade já ouviram acerca do Evangelho? Tem muita gente ainda precisando ouvir o Evangelho. Importante pensarmos acerca desse assunto. Terceiro ponto aí, precisamos aprender com os irmãos da Macedônia, com a generosidade deles, a fim de que o reino de Deus avance. Às vezes a gente pode pensar, irmãos, puxa, mas está bom, né? A igreja está suprida, está tendo condições, está tendo culto todo domingo, então está tudo certo. Mas às vezes, irmãos, a gente olha para igrejas aí que estão pregando um evangelho totalmente distorcido. E se nós pudéssemos ter 2, 3, 4, quem sabe 10, sei lá quantas igrejas cristãs fiéis, como nós estamos tendo, pela graça, bondade e misericórdia do Senhor, quão bom seria. Pense sobre isso. Precisamos imitar o apóstolo Paulo, amar as pessoas e usar as coisas e não o contrário. Servir o reino de Deus e aos irmãos com nossa casa, carro e outros bens materiais que o Senhor tem generosamente colocado em nossas mãos. Não reter, irmãos, segurar não vai resolver nada. Deus tem nos dado generosamente, é para nós usarmos e junto dos nossos irmãos. E é bom que tenha necessitados do nosso meio, para que a gente possa exercitar essa generosidade. Quinto e último ponto, precisamos ser obedientes ao falar do Senhor, estar atentos e considerar o que Deus tem falado através da pregação. Ei, será que nós não estamos no piloto automático? Não, domingo que vem vai ter pregação de novo, eu vou lá de novo, eu vou ouvir de novo. Não, já está acabando aqui, não, domingo que vem tem de novo, e vou indo. Precisamos desligar o piloto automático, irmãos. Precisamos considerar o falar do Senhor, e é Deus falando, é o Senhor que fala através das Escrituras. Precisamos urgentemente desativar esse piloto automático, sob pena de estarmos enganando a nós mesmos. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática os ensinamentos que Ele, por sua graça, tem nos dispensado generosamente, domingo após domingo. Que esse ensinamento do apóstolo Paulo possa mudar a nossa maneira, irmãos. Não dá mais para viver desse jeito. As coisas estão se afunilando. Se eu for esperar a próxima oportunidade, talvez eu não tenha mais. Eu não sei até quando eu vou ter a oportunidade de falar de Cristo para as pessoas. Enquanto tiver a oportunidade, precisamos fazer como o apóstolo Paulo. Fale de Cristo. Mas acima de tudo, irmãos, que possamos dizer com realidade, assim como o apóstolo Paulo disse: o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21 fala desse assunto. Últimos textos para nós encerrarmos aí. Filipenses 1, 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que possamos considerar isso tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações através dessa carta. E nós vamos depois, assim que Deus permitir, nós vamos estudar cada um desses assuntos, cada um desses pontos que nós vimos aqui nesta manhã, com mais profundidade. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos leve realmente a um arrependimento, a um considerar do seu falar, como nós ouvimos nesta manhã. Vamos orar. Pai, nós, diante dessa palavra que nos confronta, Senhor, que nos traz
ensinamentos tão ricos, tão importantes. O desejo do nosso coração, Pai querido, é que não fique somente nos nossos ouvidos, Pai, mas que possa verdadeiramente se achegar até os nossos corações e que nós possamos ser transformados pela Tua Palavra, Senhor. Que isso tudo que nós ouvimos, Senhor, possa, assim como a semente que foi plantada na cidade de Corinto, possa germinar e possa dar frutos, e frutos que permaneça para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos, agradecido por esse tempo precioso que o Senhor nos permitiu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos.